Vamos começar a nossa aula de história. Bem, a nossa aula de história, aula 5 de história. A nossa aula de história começa agora e vai até 12 horas e 50 minutos. Estudando sobre os hebreus. A maior parte da sociedade hebraica era composta por camponeses, pastores e escravos, que pagavam altos impostos, ou então serviam em vários trabalhos, como serviço militar. Acima dessa classe havia os burocratas e os comerciantes. No topo estavam os grandes fazendeiros, sacerdotes, funcionários públicos e a família real. A economia dos hebreus, nós vamos estar falando sobre os hebreus, sociedade dos hebreus, é o assunto da nossa aula. A economia, na maior parte do tempo, a economia era baseada na agricultura, na criação de ovelhas e cabras. Somente a partir do reinado de Salomão é que os hebreus desenvolveram mais o comércio. Daí começaram a buscar o individualismo e o lucro. Infelizmente, isso restou na desigualdade social. Na cultura, os hititas, habitantes da Ásia, ensinavam a usar o ferro. Os arameus da Síria influenciaram na língua e na escrita, usando o aramaico. Mas a religião era a base da cultura. O monoteísmo, a crença em um só Deus, que acabou fundando o cristianismo e o islamismo. Os hebreus tinham Javé como único Deus. Acreditavam que Jeová enviaria o Messias que libertaria o povo. Comemorava a Páscoa, que na verdade representava a saída dos hebreus do Egito, Êxodo, além de Pentecostes, que era o derramamento do Espírito Santo sobre os cristãos. Guardava também o sábado, resguardando-se de qualquer atividade. Portanto, na cultura, a base da cultura, eles eram monoteístas. Acreditavam, portanto, em um só Deus. Os livros históricos proféticos e didáticos. Eram a principal literatura, né? A principal literatura, destaque dos hebreus, era a Bíblia, com os livros históricos, proféticos, didáticos. Lembrando, os livros históricos, que aqui nós vamos letrar, livros históricos, didáticos, proféticos B, didáticos C. Os livros históricos, vamos destacar Josué, Juízes e Samuel. E os livros proféticos? Livros proféticos vamos colocar sobre acontecimentos futuros, Isaías, Daniel, Ezequiel,
e Amós. E os didáticos nós vamos ter Jó, Salmos, Provérbios, e os cânticos do Salomão. Quer dizer, os cânticos do rei Salomão eram destaques também na literatura dos hebreus. Os hebreus nos influenciaram muito em sentido religioso e literário, mas foram vagarosos no desenvolvimento científico. Na arquitetura destaca-se o templo em Jerusalém, dedicado a Jeová, construído por Salomão. Portanto, os hebreus, muito importante estudarmos sobre os hebreus. E encontramos várias fontes sobre os hebreus na Bíblia. Portanto, a principal fonte da história dos hebreus encontramos na Bíblia. Agora vamos estudar sobre os persas. Vamos estudar sobre os persas. Vamos fazer algumas colocações para que possamos aprofundar o assunto. O Planalto, localizado entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, é conhecido como Planalto Iraniano. Por volta de 2000 a.C., os povos indo-europeus, arianos ou iranianos, estabeleceram-se na região. O movimento desse povo atingiu várias outras regiões, mas foi onde se localiza o atual Irã. Os iranianos construíram um estado muito forte. Portanto, Planalto, Planalto iraniano, entre o Mar Cáspio, e o Golfo Pérsico. Povos indo-europeus, Indo-europeus. Eram os povos iranianos. Esse povo tinha duas grandes tribos, os medos e os persas. Medos e persas. Medos e persas formaram os dois reinos independentes do Planalto iraniano. O reino do Persas era governado por uma família com o nome de Aquemênida. Foi rapidamente dominado pelos Medos sob a liderança do rei Tiáxares, de 625 a 585 a.C. Esse soberano organizou um poderoso exército de pesada infantaria e ágil cavalaria e derrotou os citas, povo da região do Mar Negro, que ameaçava suas fronteiras. Em seguida fez uma aliança com os neobabilônios e derrotou os assírios em 612 a.C. O sucessor de Tiáxares não tinha a mesma qualidade de liderança do rei anterior. Essa foi uma das razões para que Ciro, da família de Arquemênides, tomasse o poder em 559 a.C. Portanto, os anos 500 são outros 500 para contar, Como começa o domínio, O domínio de Medos, Medos sobre o governo de Tiáxares.
Esse governo vai de 625 a 585 a.C. Esse soberano organizou um poderoso exército de pesada infantaria e alta cavalaria e derrotou os citas, povo da região do Mar Negro. Portanto, venceu citas do Mar Negro. Portanto, venceu o povo citas do Mar Negro. O povo cita ameaçava sua fronteira. Em seguida, fez uma aliança com os neobabilônicos e derrotou os assírios em 612 a.C. Assírios em 612 a.C. Portanto, venceu também os assírios em 612 a.C. Esses apontamentos muito importantes para o aprofundamento da história. Você vai vendo os destaques e vá aprofundando através da pesquisa ou através de leituras. Importante que isso é o básico para o conhecimento da história dos persas. O sucessor de Xiastras não tinha a mesma qualidade de liderança do rei anterior. Essa foi uma das razões para que Ciro tomasse o poder em 559 a.C. Portanto, Ciro toma o poder, né? Em que ano? 559 a.C. Porque aí nós vamos avançando, né? Avançando no estudo da história, vamos avançando sobre os persas, a formação do Império Persa, a formação do Império Persa. Lembrando que nós começamos a nossa aula de hoje falando sobre os hebreus, exatamente continuando o assunto da aula passada que foi sobre os hebreus. Ciro inaugurou o chamado Império Persa. Com o aumento da população, houve a necessidade da expansão geográfica, que iniciou-se com a dominação da Lídia. As colônias gregas que existiam na região passaram a fazer parte da área de influência do Império Persa. O exército de Ciro começou então a marchar para a Índia, chegando à margem do Indo, em 539 a.C. Esse exército tomou a Babilônia e os povos que se encontravam sob domínio neobabilônico, que ficaram sob a hegemonia da Pérsia. Foi aí que se deu o fim do lendário cativeiro babilônico dos judeus, pois Ciro permitiu que voltasse a Jerusalém e ajudou na reconstrução do templo em 538 a.C. Portanto, 539, dominou babilônicos até o rio Indo. Portanto, o avanço do governo de Ciro foi até aí. Em 538 ajudou na reconstrução do templo de Jerusalém. Em 538 a.C. Reconstrução do templo de Jerusalém. Portanto, em 538, o rei Ciro determinou a reconstrução do templo de Jerusalém. Portanto, a história se relacionando um pouco com a religião.
Ciro não proibia a crença nativa dos povos conquistados. Concedia alguma autonomia para as classes altas que governavam as regiões dominadas pelos persas, mas exigia em troca homens para seu exército, alimentos e metais preciosos. Ciro morreu em 529 a.C. Cambises, filho e sucessor de Ciro, iniciou a difícil campanha militar contra o Egito. Em 525 a.C., finalmente vencida pelos persas na Batalha de Pelusa. Nessa época, o Império Persa abrangia o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Cáucaso, grande parte do Mediterrâneo Oriental, os desertos da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Cambises pretendia estender seu domínio até Cartago, mas não conseguiu levar esse plano adiante por causa da violenta luta pelo poder. Então, o filho de Ciro era Cambises, né? Cambises, filho de Ciro. Isso no ano de 539 antes de Cristo. 529 a.C. Nessa época, o Império Persa abrangia o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Cáucaso, grande parte do Mediterrâneo Oriental, o deserto da África e da Arábia, o Golfo Pérsico e a Índia. Cambises pretendia estender seu domínio até Cartago, mas não conseguiu levar esse plano adiante por causa da violenta luta pelo poder. A luta pelo poder prosseguia após a morte de Cambises. Dario continuou a política expansionista de seu antecessor. Sua obra mais notável foi organizar a administração desse enorme território que se tornara o Império Persa. Portanto, o governo de Dario seria o sucessor de Cambises. Dario dividiu o território em províncias. Que seriam satrapias. Então, Dario, para controlar o imenso território, dividiu em províncias que seriam as satrapias. Como é que essas satrapias seriam governadas? Satrapias eram governadas por sátrapas. Sátrapas eram os governantes. Sátrapas governavam cada uma das províncias que eram chamadas satrapias. Tinham poder absoluto sobre o território, mas prestavam conta aos fiscais do rei. Havia uma espécie de primeiro-ministro que auxiliava o rei na administração. Importante ressaltar que as principais funções eram o monopólio dos persas. Portanto, havia uma espécie. Sim, Cássia, vai. Pode ficar adiante, eu tô na aula. Viu? Por quê? É que eu esqueci uma coisa aqui. Tá olhando. Havia uma espécie de primeiro-ministro, Esse primeiro-ministro era quem realmente respondia, auxiliando o rei na administração. As principais funções eram o monopólio dos persas. Os povos dominados gozavam de autonomia cultural bastante grande,
mas eram obrigados a pagar impostos. O Egito, a Mesopotâmia, por exemplo, fornecia gado, trigo, ouro, prata e etc. Dario criou um sistema de estrada ligando as mais distantes satrapias ao centro do império. Essas estradas tinham postos de reabastecimento, tropas de cavalos e introduziu a moeda dárico. Portanto, haviam estradas, né? Estradas que ligavam as províncias, postos de troca, onde o pessoal trocava os cavalos, e havia a moeda, o dárico. Portanto, a nossa aula ela é bem conteudista e bem objetiva. São 45 minutos de aula. Vamos ter alguns empecilhos no caminho da aula, mas não podemos perder as aulas que são todos os dias até sábado. Pelo menos uma aula por dia vamos ter que levar até vocês. Dario criou um sistema de estrada ligando as mais distantes satrapias ao centro do império. Como eu falei, essa estrada tinha posto de reabastecimento, tropas de cavalo, introduziu a moeda dário e facilitou o comércio. Toda essa organização contribuiu para a centralização do poder, que era reforçada pela crença de que o imperador recebia o direito de governar das mãos dos deuses. A riqueza para sustentar esse enorme império era fornecida por camponeses livres, que viviam em comunidades e pagavam impostos ao imperador. Havia também o trabalho escravo, mas a maioria dos trabalhadores não pertencia a essa categoria. Como todo império acaba caindo, né? Então vamos falar sobre a decadência. Lembrando que após essas aulas vamos ter também aulas onde faremos a produção dos textos. A tomada do Estreito de Bósforo e Dardanelos no Mar Negro pelas forças persas prejudicou o intenso comércio grego na região. O clima de tensão entre várias cidades gregas e o Império Persa transformou-se em longa guerra. Em 490 a.C., Dário tentou invadir a Grécia, mas foi derrotado pelos gregos na Batalha de Maratona. Dario morreu e o poder passou às mãos de seu filho Xerxes, que continuou a luta contra a Grécia, sendo derrotado em 480 a 479 a.C. na Batalha de Salamina e Plateia. Portanto, 490 a.C. começa a decadência. 490 a.C. começa a decadência quando Dário perde para os gregos na Batalha de Maratona. Maratona, veja só a Divina Comédia Humana, né? Dessas nossas aulas. Dario morreu e poder passou à mão do seu filho. Portanto, Dario morreu. Então, como Dario morreu, o poder passou para a mão do seu filho. O filho de Dario se chamava Xerxes, né? Xerxes era o filho de Dario. Xerxes continua a luta contra os gregos. Xerxes contra os gregos.
gregos. Em 480, 479 antes de Cristo. As batalhas de Salamina. Nas batalhas de Salamina e Plateia. Batalha de Salamina e Plateia. Após sucessivas derrotas, os persas foram obrigados a se retirar e reconhecer a hegemonia grega no Mar Egeu e na Ásia Menor, na Lídia. Portanto, a Mar Egeu e Lídia. Portanto, o Mar Egeu e Lídia passou a ter o domínio dos gregos e por isso os persas tiveram que se retirar dessa região. Apesar das derrotas, os persas tentaram mais uma vez. Com o enfraquecimento do império, várias satrapias se revoltaram contra o domínio persa. Internamente, a luta pelo poder tornou-se mais violenta. Entretanto, durante a Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, os persas tomaram novamente a Ásia Menor. Quer dizer, na Guerra do Peloponeso, que vocês vão ver depois no estudo sobre os gregos, do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, os persas tomaram a Ásia Menor. Quer dizer, desde que o mundo é mundo, que existe esse conflito entre males e males, entre o bem e o mal. Com o assassinato de Dario III, um dos últimos sucessores do Império, Alexandre Magno dominou toda a Pérsia e suas satrapias e anexou ao Império Grego-Macedônico. Portanto, Dario III, Dario III morto. Vamos falar de um personagem histórico. Alexandre Magno. Alexandre Magno, o Alexandre o Grande. Alexandre Magno dominou toda a Pérsia e anexou, dominou e anexou o Império Grego Macedônico. Quer dizer, a história é muito rica e fica muito complicado de se terminar. Cultura e religião dos persas. Vamos continuar nossa aula agora sobre cultura e religião dos persas. Pelo fato de terem dominado diferentes civilizações, os persas sofreram influência dos povos subjugados.
Seus palácios e monumentos lembram quase sempre as obras de assírios e babilônicos. Sua escrita era derivada de cuneiforme mesopotâmico. Executaram grandes obras de engenharia como o canal que ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, o atual Canal de Suez. Portanto, Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Canal de Suez. Quer dizer, muito importante destacar a origem do Canal de Suez. Na religião, o destaque é para Zaratustra, mais conhecido na versão grega no nome de Zoroastro. Foi um profeta nascido na Pérsia, atual Irã, provavelmente em meados do século VII a.C. Ele foi o fundador do Mazdaísmo ou Zoroastrismo. Na doutrina dos Zoroastrismos, antes de mundo existir, reinavam dois espíritos, princípios antagônicos. O espírito do bem, Artumazada, Osmus, e o de mal, Angra Mainã, o Arimã. Arimã representado como uma serpente, criador de tudo que há de ruim, crime, mentira, dor, seca, treva, doença, pecado, entre outros. Ele é o espírito hostil, destruidor, que vive no deserto entre sombras eternas. Osmus, no entanto, é o criador original, organizador do mundo de modo perfeito. O dualismo cósmico e teogônico de maoísmo está intimamente relacionado ao dualismo moral. Zaratustra, como sua mensagem divina, provoca uma verdadeira transformação do modo de pensar de sua civilização, contrariando o tradicional pensamento dos sábios de sua época. As revelações e profecias de Zaratustra são contidas em Zen de Avesta, livro sagrado dessa religião. Portanto, o livro era Zen de Avesta. Se destacava também Zoroastro. O zoroastrismo é uma das religiões mais antigas e de mais longa duração da humanidade. Seu monoteísmo influenciou as doutrinas judaica, cristã e islâmica. Após o domínio islâmico do Irã, o mazdaísmo passou a ser religião de uma minoria, que passou a ser perseguida pela nova religião hegemônica. Atualmente, o número de seguidores do mazdaísmo, zoroastrismo, não chega a 120 mil, distribuída em pequenas comunidades rurais. Enquanto a religião ética, o mazdaísmo possui a missão de purificar os costumes tradicionais de seu povo, a fim de erradicar o politeísmo, o sacrifício de animais e a magia. Portanto, é sobre a religião do povo persa. Portanto, a gente vamos continuar, né? Vamos começar com o assunto de Fenícia. Fenícia é o assunto que devemos continuar na próxima aula. Fenícia foi um antigo reino cujo centro se situava na planície costeira de que é hoje o Líbano e a Síria, no mar Mediterrâneo Oriental. Portanto, onde está o Líbano e a Síria, né? No Mediterrâneo Ocidental. A civilização fenícia tinha uma cultura centrada no comércio marítimo. Entre o século 10 e 1 a.C., os fenícios criaram entrepostos comerciais ao longo de todo o Mediterrâneo, chegando às costas atlânticas da Península Ibérica e norte da África. Portanto, Mediterrâneo Oriental. Mediterrâneo Oriental. É onde vamos encontrar
a cultura fenícia. Mesmo com alguma interrupção da aula, estamos contando também para o nosso tempo de aula, né? Uma aula bem objetiva de 45 minutos. Seus principais adversários comerciais e, consequentemente, ibéricos eram os gregos, que paradoxalmente são de suas primeiras e mais importantes influências, principalmente os micênios, sociais e políticos. Infelizmente, os fenícios não deixaram literatura ou registro escrito em materiais resistentes ao tempo, e por esse motivo que se sabe de sua escrita provém apenas de cultas inscrições em pedra. As suas principais cidades foram Sidon, Tiro, Biblos, Berytus, atual Beirute, na costa do Levante, no norte da África. Existiram Cartago, única dentre outras. Na atual Itália, no extremo oeste da ilha de Sicília, havia uma cidade portuária estratégica rodeada de muralhas chamada Mótia, Serepta, no sul da Fenícia, região do atual Oriente Médio, e é onde se realizaram as mais profundas escavações arqueológicas. Os fenícios chegaram à Espanha e à atual Itália, fundando colônias onde hoje repousam cidades como Cádiz, na Espanha, Palermo e Cagliari, na Itália. A marinha fenícia era uma das mais poderosas do mundo antigo, com uma frota feita à base de cedro, árvores típicas da região, símbolo inclusive registrado na bandeira do Líbano, suas embarcações dotadas de areste de proa, rio estreito e vela retangular eram velozes e mais fáceis de manobrar. Com isso, os fenícios mantiveram sua superioridade naval por séculos. Quando a Pérsia tomou o controle da Fenícia, no século VI a.C., os persas passaram a utilizar a engenharia naval fenícia para tentar controlar o Mediterrâneo, o que não era tão mal visto pelos fenícios, já que os persas lhe davam certa autonomia política e religiosa. E os gregos eram seu inimigo há séculos. Na expedição de Xerxes, isso aconteceu na expedição de Xerxes, 480 a.C. Pronto. Na expedição de Xerxes, havia 3 dos mais renomados almirantes fenícios em sua frota. Em certa feita, durante o rei persa Cambises II da Pérsia, os persas contavam com o apoio naval dos fenícios para conquistar o norte da África. Mas os navios retrocederam após um ataque ao Egito, pois conquistavam nos planos dos persas um ataque à colônia fenícia de Cartago. Após o século V a.C., quando a Fenícia foi ocupada pelos macedônios de Alexandre o Grande, a Fenícia deixou de existir como unidade política e seu território original deixou de ser governado pelos fenícios. Vale lembrar que Alexandre tem fortes raízes na Grécia, inimigo dos fenícios. No entanto, suas colônias ao longo da costa mediterrânea, como Cartago na Tunísia, Gade na Espanha, Panormo na Sicília e Trígide, atual Tanger, no Marrocos, continuaram a prosperar como importante porto e entrepostos comerciais, especialmente aquela primeira cidade que se tornaria centro da civilização fenícia. A influência fenícia declinou após a derrota nas guerras púnicas. Portanto, 5 a.C., Alexandre domina a Fenícia. Já que na aula passada falamos sobre Alexandre, vamos anotar esse ponto aqui. A influência fenícia declinou após as derrotas nas guerras púnicas contra o Império Romano no século II a.C. Portanto, guerras púnicas contra Roma no século II a.C.
Portanto, a influência fenícia declinou após a derrota na Guerra Púnica contra o Império Romano no século II a.C. O nome Fenícia deriva do nome grego da área Porníquia. O nome Espanha vem de uma palavra fenícia que significa costa de coelho. Quando a região dos fenícios era politeísta e talvez administrasse sacrifícios humanos. Portanto, eles eram politeístas Bem, eles eram politeístas e talvez admitissem sacrifícios humanos. Na Bíblia, o rei Irã I de Tiro é mencionado como tendo cooperado com o rei Salomão na organização de uma expedição ao Mar Vermelho na construção do Templo de Salomão. Esse templo foi construído de acordo com o desenho fenício e as suas inscrições são consideradas como a melhor descrição existente que temos do que terá sido um templo fenício. Os fenícios da Síria também eram chamados Ciro-fenícios. Ciro-fenícios. Eram os fenícios da Síria. A escrita utilizada baseava-se no alfabeto fenício, que inovava uma relação a outro sistema de escrita da antiguidade, por basear-se em sinais representando sons ao invés de pictogramas. Esse alfabeto é ancestral da grande parte dos alfabetos usados no mundo, como o grego, o latino, o árabe e o hebraico. Vale ressaltar que a invenção da escrita é atribuída aos sumérios, uma das mais antigas civilizações mesopotâmicas, de 4000 a 1900 a.C., com o objetivo de registrar transações comerciais. O primeiro alfabeto fenício foi adaptado a partir desse sistema silábico de escrita cuneiforme sumério. Os fenícios foram um povo de comerciantes com descendência de Cã, figura da mitologia judaica da existência não comprovada, que saíram do norte da região hoje conhecida como Líbano para o norte da África em busca de novas rotas e por um grande período de tempo dominaram o comércio no Mediterrâneo. Assim, os fenícios fundaram portos de cidades em lugares tão longínquos quanto a costa norte da África e a Espanha. Após períodos consecutivos, anos de dominação assíria, persa e macedônica, a região de origem dos fenícios perdeu seu poder. Ao passo que uma das colônias fenícias no Mediterrâneo, Cartago ascendeu como um dos portos mais importantes do Mediterrâneo. Em um intervalo de 120 anos, entre o século III e II a.C., fenícios de Cartago disputaram o controle do Mediterrâneo com a República Romana nas Guerras Púnicas. Após sua derrocada em 146 a.C., pouco restou da cultura fenícia no mar Mediterrâneo. Portanto, aquela que nós falamos, Guerras Púnicas, em 146, Guerras Púnicas, 146 a.C. Quer dizer, a história se aprofundava para chegarmos aos tempos cristãos. Portanto, nas nossas próximas aulas, vamos estar aprofundando mais sobre a história. Já que na próxima aula vamos continuar sobre cultura e religião dos fenícios. Também sobre a arte fenícia, também sobre Creta, para continuarmos a história até chegarmos à Grécia Antiga. Portanto, não deixe de ver as aulas, que são muito importantes para incentivo, para que você possa estudar para os concursos e para o Enem. São pequenos detalhes que devem ser aprofundados, devem ser aprofundados na história, em cada aula de 45 minutos. Quer dizer, você assiste o vídeo de 45 minutos e ainda pode dar um visto no livro de história para ir complementando alguma coisa que falte.
é o seu exercício preparatório para os concursos. Ver os vídeos e depois conferir alguma coisa que está certa e corrigindo lá no papelzinho. Assim você terá todo êxito nas suas provas. Essa aula de hoje foi muito corrida. Na nossa próxima aula amanhã vamos ter uma coisa mais concreta. Até a nossa próxima aula. Tenham todos uma brilhante semana. Até o nosso próximo vídeo.